Já pensou, irmão, se esses homens como o apóstolo Paulo, Pedro, que caiu, se machucou, traiu, negou, afundou na vida, se esses homens desistissem, como ficaria a história do Evangelho? Talvez nós não estivéssemos aqui. Mas eu glorifico a Deus, porque esse mesmo Espírito que Deus nos deu nessa noite foi o mesmo que estava sobre Pedro, lhe dando autoridade para ele falar. Foi o mesmo que estava com Paulo, o qual instruía muito esse pastor Timóteo. Ele enviou essa carta quando estava na prisão, né? O versículo 6 do capítulo 1 de 2 Timóteo diz assim: por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Quando o apóstolo Paulo ele fala isso, ele está dizendo para Timóteo: não desanima, Timóteo. E Paulo estava preso, escrevendo a carta para Timóteo: não desanima, viu? Mantenha a chama viva no teu coração. E não despreze o dom que há em você, que você recebeu quando eu coloquei a mão sobre você. Olha, quando você foi ungido por mim. Paulo preso ali, orientando seu filho na fé, Timóteo. Não desanima, né? Ele manda Timóteo, naquele capítulo 1, olhar para o testemunho de Jesus Cristo. Olhar para sua mãe e para sua avó, que foram servas do Senhor. Ele está dizendo: Timóteo, não desanima não. Usa o dom que eu te dei. Fica firme, suporta, Timóteo, né? Querido. Por quê? Porque, Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia, né? Deus, ele, através da nossa vida, irmão, junto conosco, Deus guerreia conosco e por nós. Esse Espírito Santo que está aí dentro, irmão, ele é santo, ele é delicado, ele é carinhoso, ele é amigo, ele intercede, mas ele é valente, irmão. Deus não colocou em você um espírito de temor, né, irmão? Tudo a gente teme para fazer a obra de Deus. Tudo a gente teme para falar de Jesus. Não, irmão. Você tem que pegar alguém que crê no Espiritismo e dizer: não, dá glória a Jesus aí. Eu nunca vi um espírito do nada assim dar glória a Jesus. O quê? Eu sou um kardecista. Era que na base do Allan Kardec, né, aqueles espiritismos. Pois é, minha carregada estava dizendo que Jesus era maravilhoso hoje no trabalho. Deus não te deu um espírito de covardia, você vai ter que pegar para grande e para pequeno. A filha do hospital parou os dois rins, reuniu todo mundo, pediu oração, reza, macumba, o que tivesse ela queria. Só queria a cura da filha dela. Calado eu estava, calado eu fiquei, porque tem um tempo oportuno de você pregar, você sabe disso, né? Se precipita não, irmão. Tá bem esperado, fica no seu canto ali no óleo. Deixa o barraco desabar. Tô lá, aprendendo a jardinagem. Aí eu. Foi. Eu já sabia, irmão. As pessoas te procuram na dificuldade, irmão. Você tem que estar preparado. Deus não te deu espírito de covardia. Eu falei, pode falar. Não, minha filha. Amém, irmão. Vamos orar. Quando eu for tomar café, nós fazemos uma oração lá, beleza? Beleza? Assim, parece até que eu estava debochando, não. Mas não é, irmão, porque o Espírito valente de Deus está dentro de você, irmão. Aí eu orei, reunimos todos. Fizemos aquela oração. Aí hoje de manhã nós levantamos uma campanha pela filha dela e minha esposa. Até segunda-feira nós estamos celebrando às 4 da manhã. Desse propósito e mais dos propósitos. E pela igreja também. Hoje eu orei pela vida de todos, irmão, viu? Todos, pelos casamentos, pela obra, pela festividade. E vamos orar, irmão, vamos despertar. Acorda meia hora antes aí. Hoje ela chegou da visita, que é 11 horas. Visita não, né? Entra rapidinho na UTI, não é visita. O Zinho parou, tá na máquina, irmão. Parou, Zinho, tá na máquina. Ela me chamou, antes dela falar, os olhos encheram de lágrimas. Ela falou: pastor, antes disso já tive uma boa conversa com ela. Eu falei: você tem que glorificar a Deus, você tem que dar glória a Deus. Você é uma pessoa que é assim. Até que eles falam de Deus, mas glorificar a Jesus. Ele glorificou. E hoje ela estava sentada no meio de todo mundo, dizendo assim: Jesus é maravilhoso. Irmão, meus olhos cheios de lágrimas, dizendo que Jesus é maravilhoso no meio da turma.
No meio dos pinos, e Jesus... Mas quem está fazendo isso? Eu falei, mulher, Deus quer mudar você. Deus falou nessa situação para mudar a sua vida. Aí eu tive um sonho, contei para ele o sonho de seu Deus está me cobrando. Eu falei, Deus quer um propósito seu. Deus não trabalha com troca, eu te dou e tu me dá. Mas Deus trabalha com renúncia. Renuncia aí algo dentro de você para Deus. Para Deus dar a vitória. Ela falou, eu sei o que Deus está pedindo de mim. Chorou. Aí eu disse, pastor, aí eu fiquei perdendo na beira da porta. Aí ela falou, chegou o molho de perto. Já estava sobando aqui. Ele falou assim que um rim já está reagindo. Glória a Deus. Quando ela falou isso, eu chorei. Eu chorei, eu disse assim, ela disse assim, glória a Deus. Só diga que Jesus é bom. Que Jesus opera milagre. E eu disse para ela, vamos orar. Mas no final da minha oração eu sempre digo, seja feita a sua vontade, Pai. Eu me emocionei com isso, irmão. Prova o médico que não tinha mais jeito. Um rim já está reagindo. Se um começar a reagir, o que falta para o outro reagir? Eu falei, meu irmão, o meu papel como pastor é orar por você. Irmão, se aquela alma se render a Jesus, nossa, irmão, vocês não vão ficar felizes. Tem um pregado, mas devagarzinho vai lá e é uma lapadinha. Irmão. E não é escândalo não. Hoje chega, lá eu chamei, isso já foi mais cedo. Antes dela ir, que ela vai 11 horas, né? Isso já foi cedo. Depois do café, eu falei, senta aqui. Ela sentou. Falei de Jesus. Depois eu falei, agora põe no fundo musical, isso aí. Falei, agora fez horas que eu vou orar com você. Sentado. Põe a mão em cima da mão dela e fica olhando para a vida dela. Quando eu abri os olhos, tinha um monte de gente ao redor, tudo calado, escutando a oração e ela chorando. Deus está tratando aquela alma. Eu peço aos irmãos que olhem para essa jovem que está na UTI. Eu falei, minha irmã, só Deus na tua casa. É Deus que está tratando de você. Né, irmãos? A história é um pouco longa, né, irmão? Aí, irmãos, isso aí já veio outra mulher pedir oração pelo casamento, que o marido é desviado, que o marido era muito usado. Eu falei, bom, esse é os piores. Que era usado, que ele orava, Deus fazia. Esse é os piores. É cão no couro mesmo. Eu disse, meu infelizmente. Eu tive que falar, é verdade. Eu não vou me mentir a verdade de jeito nenhum. Ah, pastor, porque isso, porque está certo. Mas explica a sua história. Explicou. Peguei o contato dela, passei da minha esposa para ela. Mandei ela chamar minha esposa, porque assim, irmão, você tem que colocar as coisas no lugar. Não pode fazer as coisas e deixar uma brecha passada lá, não. Daqui a pouco, aquele que estava sendo uma bênção, o diabo os vagueiros, olha aí. O negócio é esse que ele estava com contato da mulher. Aí eu peguei, já amarrei logo o diabo, disse, olha, chama minha esposa do zap. Mandei o contato da minha pai, Ivete, chama essa mulher. Ivete já chamou, já deu um oi para a mulher. Disse, a parte do Senhor, minha irmã. Você entendeu, irmão? Porque eu já vi muitos casos começar assim, irmão. Você faz uma oração por mim? Igual aquela outra que veio naquele dia. Ontem, bom dia, pastor, Pai Senhor. O Senhor ora por mim? Ai, Jesus, segura aí, Pai. Falei, minha querida, Pai do Senhor Jesus, nós já estamos orando por você. Esse negócio de ficar oraçãozinha no privado comigo não funciona, não. Porque a oração vem para a igreja, rapaz. Eu falei que orar pela vida dela, eu estou orando. Agora não fica no zap enchendo o saco, não, toda hora, não. Eu tenho família, eu sou casado, sou um pastor. Eu tenho que ser transparente, irmão. Esse negócio, eu já vi muito isso. Pega o contato do pastor aí, toda hora eu quero lugar o pastor. Ora por mim, ora por mim. Não, eu disse, irmão, desde aquele dia que você foi lá, nós estamos orando pela tua vida. E terça-feira pela manhã eu vou entrar uma campanha pela tua vida. Eu estou orando pela vida dela também. Você entendeu, irmão? E o agir de Deus, se um vai se consertar e der tudo certo também. Só que essa do trabalho, assim, é outro, não é daqui. Essa do trabalho já queria uma resposta logo. Ela acha que é aqueles profetas que eu quero uma resposta, eu me levanto, oh, glória a Deus. Deus manda dizer assim, não. Primeiro, que eu não tenho que dizer para a mulher. De mim não, irmão. Eu vou dizer o que para você? Separa, se a palavra se é para separar. Eu não posso encontrar a palavra. Então eu vigiei, escutei a história dela, falei, vou orar. Mas mandar alguém separar, eu nunca vou mandar, irmão. Isso não espera. Você pode brigar, pode voar poeira. Separar, não, irmão. Você tem que mandar ficar casadinho. Tem que mandar se limpar, ajeitar a casa, né? Arrumar o barraco, né? Lavar o rosto, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Porque Deus uniu. O que Deus uniu, não separe. Tanto pode ser um você, o homem ou a mulher, ou não pode ser eu também, que sou eu para separar dela, que ela não presta. Não, rapaz, coma a tua bucha aí. Tu escolheu? Toma aí, um pouco desse pepino. Se for grande e doer, você corta ele, picota ele e come, irmão. Teve
dias eu quase largar a mão do meu casamento, a Ivete sabe disso, isso que na minha cabeça, eu parava assim, eu refletia, rapaz, eu tenho que comer essa bucha, viu? Eu não quis na minha vida. E vice-versa também, quando é vez que toca a cabeça comigo, e ela tem que aguentar aqui esse negócio lá da Bahia. É assim, irmão. Mas você que escolheu fazendas e riqueza, um pai, uma mãe, deixa pro filho. Isso é provérbios. Mas um bom esposo, só quem dá é o Senhor. Mas às vezes, o que você dá aí não foi nem o Senhor que lhe deu, foi sua precipitação, o Senhor deu você, não sabe um dia, seu desespero, agora aceitou, amarrou o bode e aguenta. Eu digo assim, se tiver propósito, se eu apresento para Deus, prepara. Mas se a gente somos carne, né? Então, é aquele, uma vez eu falei brincando com a minha sogra, que eu estou finalizando. A minha sogra lá, Pernambuco. Paraíba, né, Beto? Pernambuco. É a divisa aí, né? É, Paraíba e Volta Pernambuco. aqui, irmão. Você tá em um. Você volta pra cá, tá em outro. Falei, questionando de brincadeira. Falei, minha sogra tá dando certo com a sua final. Mas, mano, minha sogra é uma senhorinha, né? Zoando o que ela falava. Ela falou, agora, você roeu a carne? Ali foi uma coisa segura, irmão. Pelo amor de Deus, até eu não tonto. Entendeu, irmão? Gostou no começo, agora aguenta até o fim, irmão. Irmão. Você tá achando que levar sua perseguição, sua humilhação na obra assim? Não, irmãos. Por cada um dizer, isso aí também é uma cruz aí que você escolheu, rapaz. Tem igreja por aí que orienta, né, irmão? Irmãos, tem a regra de sucessão, né? Foi traído, você pode separar. Foi abandono, você pode separar, porque o cara que abandonou lá, abandonou a família e vai embora, você ficou sozinho. É caso em caso, é um caso a ser analisado, orar ao Senhor, para Deus da direção. O cara pega, larga a mulher, se pica, vai pro outro lado do mundo. Aí a mulher vai ficar 30 anos sozinha sem ninguém por causa do cara. Tem caso em caso, né? Agora eu digo não deixe. Se não houver essas situações, não deixe, irmão. E a palavra de Deus nos orienta assim, né? Não separe o homem aquilo que Deus uniu. Mas eu peço, irmãos, a ajuda desse propósito aí dessa jovem, né? Para que o nome de Deus seja glorificado. E eu digo a ela, irmão, fala para a mulher, fala, Deus vai ser glorificado nessa situação, através da tua vida, através desse processo de Deus trabalhando. E você dê glória a Jesus, mulher. Se Deus quiser é Deus, se não fizer é Deus também. Que seja feita a vontade do Senhor. Então, eu estou surpreso, irmãos. Uma mulher que diz que segue lá no Kardec, né, o kardecismo, espírito dizer que Jesus é maravilhoso. Todas as religiões aí, todos eles aceitam Deus, viu? Só não aceitam Jesus. Eles falam de Deus, pregam de Deus, Deus é bom, Deus é um rapaz, um camarada muito bom. Mas fala em nome de Jesus perto dele para você. E essa mulher gritava aqui, Jesus é maravilhoso. Ela começou a falar para mim, eu estava na UTI. Eu não sabia se eu gritava, se eu dava glória a Deus, ou se eu pulava lá, a mulher falou, calma. Eu falei, você gritava e dava glória a Deus. Você fazia tudo junto, velho. Aí fica feliz, né, irmão? Quando Deus está dando vitória a alguém. Vamos querer que Deus vai concretizar a cura da vida dela, para o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Vou convidar você, irmãos, para o nome da